Olá, mães, pais, pães. Para quem não me conhece, eu sou a Evelyn Moraes, sou jornalista, trabalho em rádio há muitos anos, há uma década, e estou aqui como mãe de primeira viagem para contar um pouquinho das dores e delícias da maternidade. Sou mãe de um filho, um menino chamado Bernardo, que está com 2 anos. Fui mãe aos 36 anos, adiei aí um pouquinho da maternidade. E hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que me chamou muito a atenção nessa descoberta como mãe, que foi sobre o estrabismo. Meu filho é estrábico, né? Nasceu com estrabismo divergente, que é quando os olhos não ficam coordenados. Ora um olhinho vira para um lado, ora o outro olhinho vira para o outro. Eu fiz um vídeo no Instagram, @EvelynDMoraes, me siga lá se você ainda não me segue, @Evelyn com YN, Demudo, Moraes com E. Que lá eu também dou dicas sobre assuntos de maternidade. E esse vídeo teve uma repercussão muito grande. Eu tive mais de 50 mil visualizações, com milhares de comentários de mães e pais e pães, né, de responsáveis por seus filhos, criadores, né? Não vamos aqui fazer diferença, né? Porque quem cria com amor, né, com toda essa garra, independente de mãe, pai, avó, pães, quem cria é o responsável pela criança, é quem participa do comportamento, da evolução desse bebê, dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Recebi muitas mensagens de responsáveis por seus filhos me indagando: poxa, que bom que você fez esse vídeo, porque eu tô passando pela mesma situação e não tinha percebido, achei que era só uma questãozinha que passava logo. Porque quando a gente tem um bebê, pelo menos eu escutei muito, é normal os bebês nascerem estrábicos, com o tempo os olhinhos vão coordenar, com o tempo o estrabismo vai passar. Ou então procura quando se você sentir que esteticamente isso pode estar trazendo um desconforto para você como mãe, né? Porque a criança esteticamente ainda não vai saber, né? Se está incomodando ela ou não. O fato é que eu comecei a acompanhar ali, a partir dos 4 meses de idade, a gente percebeu que o Bernardo tinha um problema de fixação. Ele olhava pra gente, mas ele não conseguia fixar muito bem. Mas ele interagia com a gente falava com ele, ele sorria, ele já mexia os bracinhos, de alguma forma, né, aos 4 meses a criança já começa a esboçar algumas reações. E eu percebi que o Bernardo não conseguia fixar. E aí eu conversei com a pediatra, né, a doutora Jaqueline Mendes, um beijo, que cuida muito bem aí dessa rotina do Bernardo desde pequenininho, fez o meu parto. E a doutora Jaqueline falou: Evelyn, leva ele a um oftalmo. Eu acho que é interessante, não é prematuro como muita gente pode dizer. Eu acho que é importante, assim que você observar que tem alguma questão no seu filho, pode ser comportamental, não necessariamente fisiológica, não necessariamente física, né? Mas se tiver alguma questão, é importante conversar com o médico, com o especialista, para a gente entender qual o caminho seguir. E assim, hoje eu tô muito feliz de ter percebido logo aos 4 meses. Porque quando a gente chegou no oftalmo, a gente percebeu que o Bernardo tinha 4 graus de astigmatismo em uma das vistas. E, nossa, como é que você sabe que um bebezinho tem tanto grau assim, né? Eu também fiz a mesma pergunta para a médica. E ela me respondeu: a fixação é o que determina o grau da criança. Então, como ele não fixava bem, ele tinha grau. E isso atrapalhou o desenvolvimento global do meu filho. Quando eu falo desenvolvimento global, isso significa o equilíbrio, o brincar, o engatinhar, o andar. Tudo isso veio vindo com atraso. E aí a gente começou a fazer o uso de tampão curativo em um dos olhinhos um dia, no dia seguinte o outro olhinho. Começamos a fazer 2 horas por dia. Não foi uma tarefa fácil no início, né? Porque a criança não está habituada, não está ali acostumada a colocar um curativo. E é um bebê. Mas quanto mais cedo você fizer, mais fácil é de criar um hábito na criança. Hoje o Bernardo está com 2 anos, né? E quem viu meu vídeo, quem não viu, vai lá ver no meu Instagram, @EvelynDemudoMoraes, EvelynDemudoMoraes. A gente brinca com ele, né? A gente sempre canta um Nem samba. tudo pilota tem perna de pau. Olho de vida e nariz de pica-pau. Faz de uma forma lúdica aqui em casa, para que o Bernardo não resista a esse movimento de colocar o tampão nos olhinhos. E aí fizemos esse trabalho durante 1 ano inteiro,
né? Voltamos ao oftalmologista de 6 em 6 meses para fazer o acompanhamento. E depois de um ano ele recebeu alta da vista esquerda. Isso significa que o Bernardo não fica mais estrábico da vista esquerda, apenas da vista direita. Então a gente tampa o olho esquerdo para que ele consiga coordenar a visão melhor do olho direito. E é importante que o olhinho fique tampado 100%. Tem muita gente que fala: nossa, eu fazia isso com o meu filho dormindo. Não adianta, os 2 olhinhos estão fechados. Tem que ser com o olhinho aberto. E o melhor é quando ele estiver se movimentando, brincando, né, fazendo alguma atividade. Porque aí ele vai ter que olhar várias cores, vários movimentos, várias pessoas. Né? Pode fazer isso numa pracinha, num parquinho, ou dentro de casa, no momento que você tá ali brincando com ele. Pega o brinquedinho, né? Brinca com ele, faz. Até quando é novinho. Quando a gente começou com o Bernardo, ele ainda não sentava, né? Ele ainda não engatinhava, ele ainda não brincava no tapete. Então a gente colocava ele ali no trocador e pegava um objeto colorido, ficava indo para um lado, vindo para o outro, como se fosse um trabalho de fisioterapia mesmo, né? A gente chama de fisioterapia ocular. E surtiu muito efeito. E assim, eu fiquei muito, muito satisfeita, porque um ano depois o Bernardo já não era mais estrábico da vista esquerda, apenas da direita. Só que aí isso não parou por aí. Tudo começou com o estrabismo. E assim, hoje eu agradeço muito de ter ido a fundo investigar esse estrabismo dele e não ter ficado ouvindo pessoas que não têm informação, leigos, dizerem: calma, você tá muito precipitada, você tá muito ansiosa, daqui a pouco o olhinho dele fica normal, daqui a pouco passa isso aí, ele não vai ser vesgo não. A questão não era estética, né? A minha preocupação não era dele ser uma criança vesga, né? Dele ser uma criança com estrabismo. A questão era: será que o meu filho tá enxergando bem? E ali, no oftalmologista, além de você avaliar o grau, você também faz outros tipos de exame, como o fundo de olho. E ali você percebe se a criança tem uma pressão ocular. Isso é muito importante. E quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil você tem de fazer um tratamento eficaz. E assim, eu vou falar num próximo vídeo, tá? Eu vou falar em outros vídeos sobre toda a investigação que eu tô passando com o meu filho, porque foi através do estrabismo que a gente descobriu que o Bernardo nasceu com uma má formação cerebral, uma má formação congênita. Ele tem uma dilatação em um dos ventrículos e isso também ajuda a explicar todo o atraso no desenvolvimento do meu filho. Então, assim, foi desde muito novinho que a gente começou essa investigação. Então, é importante que a gente fique atento. Não estou dizendo paranoico. Eu não sou uma mãe ansiosa, paranoica. Não comparo meu filho com o filho dos outros. Hoje eu tenho aprendido que o mais importante é você comparar o seu filho com ele próprio. Porque é só você que acompanha no dia a dia que vai saber a evolução dele. É só você que vai entender a dificuldade, porque você está ali desde que ele nasceu, né? Você, o pai, a mãe, o avô, a avó, enfim, quem cuida do seu filho, o cuidador, a própria escola, que nesse processo pode ajudar também. E é importante que a gente dialogue, gente. Não esconda um problema, um diagnóstico, uma pulga atrás da orelha de ninguém que esteja envolvido nesse processo. É muito importante você estar com a cabeça aberta para tentar ajudar o seu filho, a sua criança. Não deixe para depois. Veja bem, se eu não tivesse, desde o início, trabalhado essa questão da vista do meu filho, eu não teria descoberto que ele tem uma má formação no cérebro, que pode explicar muita coisa, que pode, inclusive, no futuro, ter um problema maior. Se Deus quiser, não vai ter. Estamos tomando todas as providências, mas a gente, às vezes, né, espera que seja alguma coisa e é outra. Quem é que engravida pensando que vai ter um filho com algum problema? Quando a gente planeja a maternidade, ou não, né? Quando a gente engravida sem querer também, o que a gente quer é filho saudável. A gente quer filho sem nenhuma questão. Mas Deus não coloca no nosso caminho aquilo que a gente não pode carregar. Eu tenho isso comigo, gente. E eu estou aqui como jornalista para prestar esse serviço, para contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu estou vivenciando como mãe de primeira viagem, para compartilhar com vocês tudo isso. E eu quero feedback, eu quero retorno, eu quero que vocês interajam comigo também para eu aprender com cada um de vocês que estão aqui me assistindo. E é claro, vou trazer entrevistas também com artistas, com especialistas, com mães, pais, cuidadores, para compartilhar um pouco do seu conhecimento.
Porque eu acho que a gente é uma rede, a gente tem que ser uma rede de apoio ampla. Todo mundo se ajudando. E quanto mais informação, melhor. Melhor para os nossos filhos, melhor para nossa consciência, melhor para o nosso emocional, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, todo mundo não brinca com isso? Quando nasce uma mãe, nunca mais se dorme direito. É uma realidade, né? Não posso mentir. Qualquer barulhinho que tem ali, opa, a gente já tá ligado. Então, fiquem atentos, tá? Vou compartilhar mais histórias com vocês, mais conhecimento e informação. Quero essa troca também comigo. Se você ainda não me segue, por favor, me siga aí, ative o sininho para você ser notificado sobre todos os vídeos novos que eu estou postando aqui no meu canal no YouTube. E também estou no Instagram, @EvelynDMoraes. Conto com vocês e vamos compartilhar conhecimento e ajudar os nossos filhos. Um beijo!